Olá, meu nome é Cíntia Otayama, eu sou cirurgiã plástica com mais de 20 anos de formação e essa é a minha estreia aqui no YouTube. A ideia é trazer para vocês vídeos falando sobre cirurgia plástica com as melhores tendências, técnicas, um conteúdo bastante informativo. E para começar, hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica da face. Já parou para pensar como está em alta a cirurgia plástica da face? Sabe por quê? Antigamente existia um estigma muito grande com relação a essa cirurgia. As pacientes se sentiam artificiais, muito esticadas, e hoje nós conseguimos proporcionar resultados muito mais naturais, muito mais parecidos com a fisionomia que a paciente deseja. Sabe por quê? Porque hoje a cirurgia plástica da face é baseada em planos profundos. Não se fala mais em descolar e esticar pele, porque senão o aspecto é de esticado. O que nós falamos é de descolar mais partes profundas do rosto e reposicionar as estruturas. Para a gente falar um pouquinho de técnica, de passo a passo, de como isso funciona, nós vamos dividir a face do plano mais profundo para o mais superficial. O plano mais profundo da face é a parte óssea. E você sabia que com o passar dos anos, a nossa formação do rosto também muda? As nossas órbitas, que eram redondas quando jovens, elas vão ficando mais ovaladas, com um vetor direcionado para baixo e para as laterais. Isso traz um ar de cansaço, de envelhecido. É claro que as estruturas ósseas são menos trabalhadas na cirurgia da face. São estruturas mais profundas, mais difíceis de acesso. Mas a gente pode mimetizar a remodulação óssea com enxertos de gordura justa-ósseos, trazendo um formato mais arredondado para a órbita, por exemplo, e um ar mais rejuvenescido, que fala muito sobre a expressão e sobre a juventude. Depois da parte óssea, mais um pouco para frente, nós temos a musculatura profunda da face, que é responsável pela mímica facial. Então, são os músculos mais profundos, responsáveis pela mastigação, responsáveis pelo movimento, abrir e fechar os olhos, movimento do nariz, da boca, sorriso. Essa é uma musculatura muito nobre, que a gente evita alcançar, porque se existir qualquer alteração nervosa, qualquer dano nervoso, você traz ao paciente uma paralisia, que pode ser definitiva ou não. Por isso, a gente até visualiza essa musculatura, até visualiza a inervação que está aí perto dela, mas a gente evita de mexer. Depois da estrutura mais profunda, da musculatura mais profunda, a gente vem com a musculatura superficial da face. E é aí que está a cereja do bolo. Hoje, ao invés de descolar a pele e tracionar a pele, a cirurgia plástica da face, ela é chamada de deep plane. Por quê? Porque a gente descola o SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial da face. Se comporta como um músculo fininho, muito superficial, que vai cobrir essas estruturas mais profundas. Se parece um pouco com músculo, às vezes um pouco com gordura, mas é uma estrutura firme, fibrosa, que se a gente descola com muita cautela, você tem a mobilização, em especial do terço médio e terço inferior da face. E aí que está, a cirurgia moderna da face é baseada na tração dessa estrutura. E a gente pode fazer de algumas formas. Existe o deep plane clássico, onde a gente avança com o descolamento da pele até mais na frente e entra já entre as estruturas, entre o SMAS mole e o SMAS fixo, né? Trazendo apenas o SMAS mole para a parte posterior e reposicionando as estruturas. Existe também uma outra técnica chamada RAISMAS, que eu gosto muito, em que você descola já o SMAS fixo até os ligamentos retentores da face e aí você traciona essa região, melhorando muito essa sensação do bigode chinês, melhorando a posição aqui da região malar, diminuindo muito o jaw, que é uma das características que dizem pra gente aí do envelhecimento. Então, o SMAS é o grande pulo aí para a cirurgia da face moderna. Além disso,
a gente tem o tratamento do pescoço. E da mesma forma, como existe o Deep Plane aqui, existe o Deep Neck. O que isso significa? Por uma incisão pequenininha aqui abaixo do queixo, a gente consegue descolar a pele e acessar o platisma. O platisma é também o músculo superficial do pescoço, que continua na parte superior como um SMAS, que é o que nós conversamos agora há pouco. O platisma, normalmente, com os anos, ele vai se formando com bandas, então a gente visualiza bandas laterais, que trazem aqueles cordões aqui no pescoço que tanto incomodam as pacientes. Então, na cirurgia profunda de pescoço, no deep neck, a gente descola o platisma, libera o platisma e acessa a gordura interplatismal. Tem alguns pacientes que têm essa parte mais gordinha, existe uma gordura entre as bandas do platisma e às vezes a gordura subplatismal, a que está abaixo do platisma. Essa gordura a gente pode ressecar, melhorar ou até manter ela se o paciente tiver aí um pescoço mais magro. Abaixo do platisma está o músculo digástrico, que é um músculo fino, mas que tem um papel importante. Às vezes, se a gente der alguns pontinhos nele, a gente consegue melhorar esse ângulo do pescoço com a mandíbula, trazendo um ângulo mais de 90 graus, que é o que todo mundo procura. Então, alguns pontos no digástrico podem garantir um contorno mais bonito do pescoço. Por fim, existe o tratamento até das glândulas submandibulares. Pacientes com pescoços mais magros, que têm às vezes um abaulamento aqui nas laterais, pode ser por um excesso das glândulas submandibulares, que também podem ser tratadas, e isso é preciso saber caso a caso. Tratada a musculatura profunda do pescoço e tratada a musculatura superficial da face, eu reposiciono as estruturas e eu vou tirar apenas a pele excedente. Então não há necessidade da gente esticar a pele, tracionar a pele e trazer o resultado baseado na pele. Então nós vamos tirar apenas a pele excedente. Claro que esse tratamento, essa cirurgia é para cirurgiões já experientes, que são cirurgiões plásticos, que têm contato com esse tipo de cirurgia, porque como eu falei anteriormente, nós vamos acessar aí planos mais profundos e dar de cara com toda a inervação da face, com os ramos do nervo facial, que são super nobres e super importantes. Além também no pescoço, de você visualizar a veia jugular, né? Então precisa ter muito cuidado, muita cautela, muito treinamento e muita experiência para fazer uma cirurgia desse porte. Agora, tratando o terço médio, e o terço inferior da face, ainda assim, ainda temos alguns detalhes para nos atentarmos na cirurgia. A cirurgia dos olhos, eu comentei agora há pouco da questão da parte óssea, que a gente muda um pouco a formação da órbita, mas normalmente quando a gente eleva esse terço médio da face, a sobra da pálpebra inferior, então às vezes a pálpebra fica um pouco mais enrugadinha e é preciso retirar às vezes uma fita de pele, às vezes algumas bolsinhas de gordura que se localizam aqui, e são como se fosse uma herniação da gordura que está ao redor da órbita, por frouxidão desses tecidos. É óbvio que a gente não pode tirar toda a gordura, senão a gente fica encovado como caveirinhas. Então, eu preciso tirar apenas o excedente. A pálpebra superior também sofre com o envelhecimento. Há excesso de pele, excesso dessas bolsas de gordura, que também são tratadas na cirurgia que a gente chama de blefaroplastia e que a gente faz em conjunto com a cirurgia da face. E aqui cabe um detalhe super importante. A blefaroplastia trata as pálpebras, o excesso de pele nas pálpebras. E muitas vezes o paciente tem uma queda do supercílio. Saiba que todas as vezes que eu tiro pele da parte superior das pálpebras, eu aproximo as sobrancelhas dos olhos. E muitas das vezes a gente precisa afastar a sobrancelha, elevar o supercílio para trazer um ar de descanso, de jovialidade. Existem técnicas para isso também. A gente pode, por incisões no couro cabeludo, tracionar a pele ou, em casos muito extremos, até ressecar um pequeno fragmento de pele acima das sobrancelhas com
a cicatriz discreta para reposicionar o supercílio e dar um resultado bem interessante. Tratar dos olhos, o supercílio, o rosto e o pescoço, ainda existe um adendo nessa cirurgia, que é o uso da gordura. Eu disse lá no começo do vídeo que a gente usa a gordura para mimetizar uma melhora da parte óssea da face, da parte da órbita. Mas a gordura ela pode ser utilizada em várias extensões. Hoje a gente faz enxertos de gordura no tipo microfat, ou seja, são gorduras pequenas, mas que têm a função de volumização. E eu posso trazer melhora ainda maior para o bigode chinês, para a região de malar, para a região de mandíbula, de pacientes que tenham deficiência de gordura na face. Além disso, nós podemos tratar a gordura e injetar na forma de nanofat. O nanofat nada mais é do que a destruição da gordura e a permanência apenas dos fatores de crescimento. Com isso, eu consigo melhorar a qualidade da pele, dando um aspecto mais rejuvenescido, uma saúde maior para a pele, como se fosse um bioestimulador de colágeno, um bioregenerador de colágeno. Isso o nanofat tem capacidade, porque nós sabemos através de muitos estudos que a gordura hoje ela tem uma função como se fosse célula-tronco e uma capacidade de se transformar em outras células e melhorar a produção de colágeno e rejuvenescer a região onde ela é injetada. Então, a enxertia de gordura também faz parte da cirurgia da face. Claro que a gente precisa analisar cada caso. Tem pacientes que têm rostos mais cheinhos, que não precisam tanto, que têm pele de melhor qualidade, e outras pacientes mais emagrecidas que se beneficiam dessa volumização. E isso a gente tem percebido muito nos dias de hoje, com a perda de peso que as pacientes têm, utilizando algumas medicações, como aquelas canetinhas emagrecedoras, a perda maior da gordura na região da face. As pacientes se sentem mais envelhecidas e se beneficiam, então, do enxerto de gordura. Por último, mas não menos importante, pode ser feito durante o procedimento alguns tratamentos para melhorar a pele, alguns tipos de laser ablativo, ou mesmo microagulhamento, que vão melhorar a qualidade da pele, porque de nada adianta a gente ter as estruturas reposicionadas se a gente tiver uma pele craquelada, uma pele de qualidade ruim. Então, tudo isso faz parte de um conjunto dentro da cirurgia de face. Bom, a cirurgia está mais ou menos explicada de forma técnica, como é feita. Agora, é super importante que todos os pacientes entendam que é preciso um pós-operatório bem feito, né? Para que não exista chance de sangramento, para que não exista chance de necrose, de epiteliólise, ou seja, de perda de vitalidade das cicatrizes, e para que esse resultado seja bom e duradouro. Então, no pós-operatório, a gente indica o uso de algumas malhas elásticas para poder colar essa pele que foi descolada da melhor forma possível, algumas sessões de drenagem linfática para poder acelerar esse processo de recuperação, né? Compressas de gelo, em especial na região dos olhos, para que o paciente sinta menos esse arroxeado, essa equimose, e o retorno gradativo às suas atividades, para que o edema saia de uma forma mais rápida e que tenha um resultado bom e mais rápido também. Então, é preciso a cooperação do paciente para que a gente tenha um resultado interessante. É claro que, uma vez feita a cirurgia da face, não é que você nunca mais vai precisar fazer nada. A gente precisa continuar alguns tratamentos, mas de uma forma muito mais profilática. Eu digo que a gente para de correr atrás e passa, então, a só ter uma manutenção do resultado alcançado. A toxina botulínica, por exemplo, é um super aliado mesmo depois da cirurgia, que vai garantir a elevação do supercílio, garantir que não hajam rugas adicionais por conta da dinâmica da face, e ela deve ser utilizada aí ao longo da vida. Alguns preenchedores, bioregeneradores podem ser utilizados depois, é claro que com uma frequência menor, uma quantidade menor, com resultado muito mais natural. Hoje, a cirurgia da face voltou a estar tanto em alta justamente pelos excessos que nós vivemos com relação a preenchedores, a tentar resolver tudo com volumização.
Então, saiu-se muito do natural, foi-se muito ao artificial e agora a gente volta a isso. Mas os preenchedores são bons aliados, desde que feito com parcimônia, em lugares certos, de uma forma mais adequada. Então, explicando para vocês mais ou menos como funciona a dinâmica da cirurgia da face, quais são as novidades que a gente tem, qual é a modernização desse procedimento, para que nós tenhamos resultados sempre mais naturais, resultados mais bonitos e mais duradouros. Fica aí o primeiro vídeo do YouTube. Eu vou voltar falando de outras cirurgias, de outras modernidades aqui para deixar todo mundo sempre muito atualizado. Obrigada! Você gostou desse conteúdo? Achou ele informativo? Então deixe seu like e deixe aí nos comentários qualquer dúvida para eu trazer nos próximos vídeos.